Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo sobre o breve catecismo de Westminster, os elementos essenciais da fé, vendo nestes dias sobre os meios de graça, os recursos usados pelo Senhor, os meios exteriores para produzir a graça da salvação, o arrependimento e a fé. Temos visto que a palavra de Deus, os sacramentos e a oração são estes recursos. Hoje nós vamos dar continuidade refletindo sobre a palavra. A pergunta número 90 do breve catecismo de Westminster diz o seguinte: como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? Esta pergunta é curiosa e é importante porque ela nos mostra que não é simplesmente o uso automático da Bíblia que vai produzir em nós as graças e os resultados espirituais esperados. Nós já vimos que o simples conhecimento da Escritura não produz o resultado espiritual devido. Isso significa dizer que a maneira como nós recebemos esta palavra afeta o resultado dela também. Há uma maneira de sermos abençoados e preparar melhor o nosso coração para o conteúdo bíblico, e há uma maneira que atrapalha o uso da Escritura Sagrada. Bem, a palavra de Deus vai nos alertar sobre diversos pontos relativos a como nós recebemos a mesma em nossa vida. A resposta do breve catecismo, sintetizando o ensinamento bíblico, é a seguinte: para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. Ou seja, o que ocorre aqui não é uma transformação espiritual mágica, automática, como se a maneira de Deus lidar com seres à sua imagem e semelhança fosse desconsiderando a capacidade e a devida recepção deste conteúdo bíblico, como uma produção mágica. Não, não é. Nós devemos fazer um uso diligente da Escritura, constante, determinado, atento. Em Provérbios 8:34 nós lemos: feliz o homem que me dá ouvidos, diz o Senhor, velando dia a dia às minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Em uma linguagem poética, a sabedoria sendo personificada na fala aqui. Cristo é essa sabedoria, a palavra de Deus é esta sabedoria, que deve ser buscada com diligência, com determinação. Eu quero crescer no conhecimento desta verdade e eu a busco com sinceridade de coração. Mas não apenas isso. Para que isso ocorra, eu devo preparar meu próprio coração para bem recebê-lo. Por isso a Escritura Sagrada vai nos dizer, em 1 Pedro 2, versículos 1 e 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É preciso, portanto, desejar, ansiar, buscar, receber com expectativa a palavra do Senhor. Mas não apenas isso. Nós não apenas nos determinamos, buscamos com sinceridade, mas devemos receber a palavra com oração, numa sincera demonstração de dependência de Deus. O salmista nos mostra a oração apropriada para o uso da Escritura no Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Em outras palavras, Senhor, tira tudo aquilo que impede o meu coração de ver, de compreender e de receber as verdades gloriosas da tua palavra, para que eu possa contemplar a beleza e ouvir o Senhor falando comigo. É nesta certeza de que a palavra de Deus produz essa vida que nós devemos recebê-la com fé, ao ouvir, dando crédito ao seu conteúdo. A Bíblia Sagrada nos diz: porque também em Hebreus 4:2 a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. De nada adianta recebermos a palavra de Deus se não a recebemos com crédito. Como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que a palavra está produzindo fruto em vós, porque a recebestes não como palavra de homens, mas como de fato é palavra de Deus. Portanto, esta palavra deve ser recebida com fé e amor, com satisfação no coração,
Segundo aos Tessalonicenses 2,10 diz, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A palavra de Deus deve gerar ternura em nosso coração, com satisfação, com alegria. Nós devemos ser diligentes nesta busca, mas guardá-las firmemente em nosso coração, as palavras que ouvimos, como fez o salmista no Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. De nada adianta recebermos a palavra com euforia e cair no esquecimento. Lembre-se da parábola do semeador, daquelas sementes que foram sufocadas pelos espinhos e daquelas que cresceram entre rochas. E por fim, ela tem que vir acompanhada, deve vir acompanhada com a disposição para colocar em prática. Tiago 1:25 diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esta disposição de praticar o que ouvimos, não nos tornarmos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, é a maneira correta de recebê-lo. E é o meio que nós experimentaremos a redenção que ela produz. O Senhor Jesus explica, ou conclui a explicação da parábola do semeador, conforme está escrito em Lucas 8,15, assim. Aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, dá-nos a graça de experimentarmos os benefícios da transformação espiritual que a tua graça, que a tua palavra produz em nós. Acolhê-la com diligência, determinação, com avidez, com fé, com dedicação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Aguardo você amanhã.